Salve pessoal, mais um corte aí pra vocês. Não é corte não, né? Vídeo gravadinho, mas já chega dando like e se inscrevendo no canal aí. Tamo rumo aos 100 mil inscritos. E esse ano vamos chegar ainda, mano. Vamos chegar esse ano a 100 mil inscritos, tá bom? O negócio é o seguinte, o vídeo de hoje tem um objetivo é que, como vocês sabem, eu sou cirista, brisolista, getulista, trabalhista. E aí sempre quando eu converso com a galera, ou converso com alguns outros influenciadores, coisas do tipo, e aí fica esse negócio assim, né, tipo de meio que me taxar de cirista, não é mais que não é taxar, né, colocando cirista como se fosse uma coisa meio pejorativa, né, eu não tenho vergonha de falar que sou cirista, nenhuma, sou um cara que, pô, eu sou povão, entendeu, sou muito grato ao Ciro, tenho admiração pelo Ciro, porque foi o cara que me despertou pra política, foi o cara que conquistou mentes e corações, né, através das suas ideias, foi o cara que me mobilizou. Então, enfim, acho que todo mundo tem seus ídolos, no sentido de afeição pela obra da pessoa, pelo pensamento, ou algum certo tipo de admiração, e comigo também não tem esse problema com o Ciro. Quando eu vou conversar com alguns influenciadores, alguns amigos, né, coisa do tipo assim, na internet, sempre vem esse negócio meio pejorativo, né, cirista, lá vem o cirista, tal, não sei o quê. E aí eu vejo que esse negócio é sempre permeado muito por mentira, né, não em relação comigo, mas eu vejo que o Ciro, de uma forma geral, muitos influenciadores, coisa do tipo, é vítima de muita mentira, o que acaba me impressionando, porque eu não vejo problema nenhum em criticar as ideias do Ciro, né, o problema é que se distorce a ideia, então coloca uma ideia no cara que o cara nunca teve, pra poder atacar essa ideia que o cara nunca teve. Como se o cara não fosse passivo, como se as próprias ideias do cara não fossem passível de críticas, né? Então se inventa alguns cenários pra poder ficar criticando o cara com base numa invenção. Aí talvez a mais icônica dela seja Paris, né, velho? Que é impressionante como a maioria da galera, principalmente a galera da esquerda, né? É impressionante como eles acreditam piamente que Paris existe, né? Tipo assim, pô, aconteceu uma parada, né? Acabou a eleição de 2018, o Ciro foi pra Paris e o Ciro não voltou do Haddad e tal. Eles acreditam realmente que essa história toda existe, né? E não é uma grande fake news. É bizarro, assim. Quando eles falam assim, mas é fake news... não, é fake news essa história. Não foi pra Paris, foi pra Portugal, voltou pra votar, e aí você mostra o vídeo, assim, né, aquele votando, tal, e declarando voto, tal, aí meio que tipo, caraca, eu realmente acreditei na história de Paris. Talvez a história de Paris seja a maior consagração dessa mentira, enfim. Mas vamos lá. Live do Pedro Ivo, o famoso ateu informa, que nos tempos pra cá resolveu vestir a bandeira vamos defender o lulopetismo e vamos combater o antipetismo, né? Vamos lá. Ele tava reagindo a um vídeo do Jones Manuel falando sobre como será a campanha de 2026 aí, né? Isso é engraçado, né? Porque o apelo, esse argumento do bem maior, só vem do lado de lá. Marxista de 3 anos, eu gostei. Por exemplo, em 2018, todo mundo sabia que o Haddad perderia. Veja, objetivamente, o Ciro tinha mais chances, sim, que ganhar do Bolsonaro que o Haddad. Vê se o PT entrega a cabeça de chapa. Alguém fala assim, mas Jones, o PT tinha mais votos. Sim. Mas aí foi... Não, mas aí não. Aí você vai me desculpar. A culpa é dos dois. A culpa é dos dois. Não custava nada fazer aquele teatrinho lá de colocar o Lula como primeiro e o Ciro ser o segundo. E aí ele ganha. Vou só contextualizar aqui pra galera. A gente já termina de ver o vídeo, tá? Não vou interromper, não. Só contextualizar pra quem não sabe. Voltamos à eleição de 2018. O Lula tava preso. Aí o Lula mesmo preso. E aí tinha a lei da ficha limpa, né? Quem tivesse condenações em segunda instância não poderia, estava inelegível, né? O Lula, sabendo disso e tudo mais, ficou simulando que seria candidato. Fazendo campanha de dentro da cadeia, como se fosse o candidato, coisa e tal. Aí a fraude que eles queriam fazer era o seguinte, fizeram, né? Mas no primeiro momento, qual seria a fraude? Coloca o Lula e o vice como Ciro seria o vice da chapa. A partir do momento que o TSE impugnasse a candidatura do Lula, porque ia impugnar, o Ciro assumiria como cabeça de chapa e o Haddad seria o vice. Queria que o Ciro participasse dessa tramóia, né? O Ciro não aceitou, falou, mano, não dá, não aceitou. A gente já vai falar sobre os motivos agora, que é a crítica aí ao Pedro Ivo e muita gente que permeia essa crítica aí também, tá? O Ciro não aceitou. Mesmo assim, o PT continuou fazendo essa fraude aí, né? Aí foi o Lula candidato, com Haddad vice. Quando o TSE impugnou a candidatura do Lula, aí o Haddad assumiu e quem aceitou fazer esse papel foi a Manuela Dávila, do PCdoB na época. Aí foi Haddad e Manuela Dávila para perder pro Bolsonaro, beleza? Só para quem estava descontextualizado. Então, o Pedro Ivo, ele tá aí advogando que o Ciro deveria participar da fraude, deveria participar daquela coisa e tal, e vai justificar isso, vamos ver. Não fazia... caralho, cola com o Lula. O Lula é o nome, o cara tá preso, não sei o quê. Era só deixar, pô. Era só deixar. Aí o Lula ia sair, ia ficar o Ciro ia ganhar como presidente da República. Aí foi ego da porra do Ciro. Foi ego. É um petismo doentio, né? Enfim, vou colocar já... Vou fazer minhas
ponderações, vamos lá. O cara não aceitou participar de fraude durante o processo eleitoral e o cara, a culpa é do cara. A culpa é do cara porque o cara tá com ego. Pô, mano, você não quer participar de fraude? Seu ego é um problema. Os dois têm culpa nessa porra. Que tinha mais votos. E óbvio que também tinha mais rejeição. Em 2018, o PT tinha mais votos, mas também tinha mais rejeição. A chance maior de ganhar... Não, é isso, sim. Aí você vai me desculpar também, é ego. O nome disso é ego. Ia dar no mesmo, pô. Ia dar no mesmo. Ah, eu não participo desse teatrinho. Tá bom, então fica aí com 3%. Sinto muito. Eu queria que o Ciro tivesse ganho. É só fazer esse Nessa eleição foi 12, né? 13%. jogo feio. Era só ter feito esse jogo feio. Tava tudo certo. Ah, mas eu não sujo as minhas mãos. Ah, caralho. Tá bom, limpinho. Considerando... Pronto, então vamos lá. É isso uma crítica que eu faço ao Pedro. Acho que é só a terceira vez essa semana que ela faz isso, né? O vídeo do Vargas fascista, eu já respondi. Esse agora eu tô respondendo igual do Ciro. Também ele me provocou hoje no dia 6 de junho em relação ao negócio da Olga Benário. Que depois eu posso fazer outro vídeo em relação a isso também, né? Mas é sempre assim, né? Pega um fragmento da história, e tira esse fragmento para corroborar a sua narrativa, né? Então, assim, precisamos corroborar a narrativa de que o ego do Ciro tá atrapalhando e que o antipetismo dele virou uma coisa doentia, coisa do tipo. Aí ele tira esse fragmento da história, coloca na narrativa dele e vamos por aí espalhar o petismo. Por aí. Aliás, isso é uma técnica, tá? Olavista, tá? Ah, Tamir, você tá fazendo a crítica dura. Tô. Olavista, Olavo de Carvalho que fazia isso. E, inclusive, ele tava reclamando esse dia lá de um tal do Thiago Braga, que é aquele brasão de armas, que também faz isso muito bem, viu? Faz isso muito... Olha eu fazendo L aqui, ó. F-print. Faz isso muito bem também, viu? Tira um pedacinho da história, coloca lá no mosaico que ele quer pra contar uma outra narrativa. Falseando história, né? Mas vamos lá. Vamos deixar mais um pouquinho ali. Não surge as minhas mãos, que eu tô muito ocupado na França, como descargou. Ah, então tá bom. A rejeição era do Ciro. Cadê que o PT deu a cabeça de chapa pro Ciro, fez uma unidade com o PDT e escolheu a vice? Não fez porra nenhuma. Tem vários exemplos históricos, inclusive recentes, que o PT prefere perder a entregar a cabeça de chapa. Agora, no Rio Grande do Sul, a Juliana Brizola ficou a eleição inteira com 15, 20% das expectativas de voto. Sendo que a Juliana Brizola, uma rejeição infinitamente menor que a Maria do Rosário. Todo mundo sabia que a Maria do Rosário ia perder, gente. Vamos lá. A questão seria, a Maria do Rosário vai perder de quanto? Mas assim, todo mundo sabia que ela ia perder. E a campanha desastrosa, combinado com a política desastrosa do governo Lula para o Rio Grande do Sul, que não enfrentou as questões estruturais, ajudou a perder de maneira bem perdida. Mas por que o PT não foi para a vice da Juliana Brizola? Não construiu uma aliança, que era a candidatura mais competitiva do ponto de vista de uma rejeição menor e do ponto de vista de um discurso reacionário, anticomunista, colar na Juliana Brizola? Não, nenhuma, perdeu a prefeitura. Não, então... A questão que se coloca é o seguinte: ele deixou de fazer a proposta porque ele achava que ele ia vir, né? Ele achava que ele ia vir para ganhar. Não, eu venho em pernas próprias e tal, Ciro Games, etc e tal. Mentira, vou desmentir, tá, né? Em 2018 não existia Ciro Games é na campanha de 2022, mas vamos lá, vamos continuar, tá? Não veio, né? Não veio. Ele queria vir por pernas próprias, etc. Não precisava ter feito essa forçada, né? Não precisava ter forçado por aí. Não precisava. Acreditava que era muito maior do que era, né? O problema dos grandes homens, né? Você acha que ele sozinho estala, olhou o chicote, não era. E é engraçado, né, que você vê que você vai construir uma narrativa petista. Essa é exatamente a narrativa petista, né? Que o Ciro é um destemperado, que o Ciro, né, deixa o ego tomar conta, tal, e que ele quer presidente porque é vaidoso, coisa do tipo. Então você vê que ele vai montando a narrativa petista total, né? Mesmo que a verdade não esteja ancorada naquilo, né? Uma técnica super olavista, né? Muito olavista. Caralho, toda hora o Tamir dizendo que eu tô mentindo. Toda hora, porra. Pô, ele era pra vir pra segundo, porra. Vamos assistir os vídeos aqui, era pra ele vir, era pra vir o... É que eu queria que ele vai falar depois, mas depois eu acho, talvez eu coloco no corte aqui. Mas ele vai falar depois que... Pra sustentar a tese de que os 3% do Ciro em 2022 tem a ver com o tal do antipetismo. Então, mano, esse vídeo tem o objetivo de desmentir o negócio de que, pô, Ciro não participou de falcatrua do Lula em 2018 porque é vaidoso, e desconstruir esse negócio de que o antipetismo do Ciro nasceu em 2022, que isso aí também é uma outra fake news que come solta de todo jeito, né? Beleza? Vamos lá. Gente, podem criticar o Ciro, pode discordar da ideia dele, tá? Mas o Ciro, ele acredita, e não é de hoje, aí eu vou trazer alguns exemplos aqui, ele acredita que no modelo político dele, tá? Que para fazer transformações que o Brasil demanda, que são profundas, para combater esses conflitos, para conseguir vencer essas batalhas entre conflitos de pessoas poderosas, que ganha muito no Estado brasileiro como tá, aí não importa o que você acredita, tá? Se você é um comunista, você vai acreditar que os poderosos é a burguesia, contra a classe trabalhadora. Se você é um trabalhista mais moderado, você vai achar que é as classes dominantes, né? A elite brasileira, tal, enfim, não importa.
Existe um grupo de pessoas que tem tem poderes muito fortes e existe uma outra classe querendo fazer as mudanças que mexem no interesse dessa galera. O Ciro acredita que só é possível fazer essas mudanças se você tiver ancorado na opinião pública, no popular. Se você conseguir de alguma forma mobilizar as pessoas, mobilizar o povo. Ele acredita isso. Essa é a tese dele. Não é de hoje. Ele não inventou isso agora em 2022. Ele é um cara que tem, mano, tanto carreira escrita, as opiniões dele escrita, quanto uma carreira política que não é desde os anos 80. O cara vem. Então você pode pegar. Vamos ver o que esse cara acredita. Vamos ver o que ele acredita, vamos ver o que ele deixou de acreditar, vamos ver o que mudou, quando mudou. Você pode vir pegando, entendeu? Mas se você vir pegando a história do Ciro, e o que ele escreveu, o que ele disse, o que ele divulgou, como ele governou, coisa do tipo, você vai ver que ele sempre está ancorado nessa questão popular. Para ele, o modelo de governança política está estruturado na opinião popular, entendeu? Por quê? Porque ele faz uma leitura do Brasil e ele vê que as mudanças estruturais que aconteceram no Brasil, todos os governantes tinham esse pilar em comum. Então ele advoga isso. Não adianta, se eu quero realizar as mudanças que eu estou propondo, eu preciso estar ancorado no povo. Isso é o que ele advoga. Pô, Tamir, eu discordo disso. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso é um idealismo. Eu acho que isso tem um erro aqui, um erro lá. Normal. Vocês podem advogar, podem entrar no mérito, coisa e tal, pode discutir. E tem espaço pra caramba pra discutir. O que não pode é fazer, igual o Pedro faz ali, que é mentir. Tipo assim, ele queria porque é vaidoso. Ele queria ir com as pernas próprias, coisa e tal, como se isso não tivesse ancorado numa base teórica política do cara. Aí, pô, Tamir, mas você não tá fazendo a ginástica 3D pra falar sobre isso? Não, vamos ver o que o Ciro falava. Vamos ver a entrevista do Ciro aqui, ó, em 2015, antes de antipetismo, antes de ser acusado de tudo isso. Vamos ver o que ele falava sobre isso, ó. Me impressiona, boa noite, Paulo, Kátia, Florestan, me impressiona, e hoje eu estou um pouquinho menos tenso do que estava há um mês e meio atrás, porque acho que nós estamos virando o jogo, teremos a oportunidade de conversar sobre isso, mas me impressiona como a nossa presidente Dilma que manejou, eu estava junto com ela, diariamente a gente reunia às 7 da manhã. Em 2004, 2005, sim, né? Havia ali uma escalada clara de golpe, mas a forma que nós utilizamos para enfrentar, eu me lembro bem que eu fiz uma frase, né, que acabou virando o jargão das nossas reuniões, que era infantaria e diplomacia. Então, a nossa grande vantagem, nós vencemos aquela parada porque nós nunca perdemos o povo. Todas as horas que o confronto precisou de faz um conchavo com os picaretas ou aposta no povo, o Lula bancou a aposta no povo. Tá vendo, Pedro? Tá vendo? No modelo de governança política que o Ciro propõe, não é de hoje. Não é igual você estar acostumado com o oportunismo. Entendeu? Não é isso. O que ele advoga, o que ele acredita é as mudanças só vão conseguir ser realizadas se estiver ancorado com o povo. Por isso que ele recusou o teatro. A falsificação do Lula em 2018. Por isso que ele recusou participar de fraude, né? Porque se ele participasse de fraude e fosse eleito com base na fraude, ele não conseguiria realizar as mudanças da qual ele estava propondo. Por quê? Porque ele perderia o elo com o povo. Não seria um presidente legítimo e não teria esse elo forte com o povo para realizar as mudanças da qual ele se propunha. Tamir, você tá pegando a frase do Ciro de um contexto. Não, meu amigo, tem um livro dele lá, PND, um dos livros, tá lá, PND, ele tá escrito qual que era o modelo para poder realizar as mudanças num congresso, tal. Ele lista lá, ó, a primeira mudança é isso, o presidencialismo tem essas vantagens e essas contradições. Uma das vantagens é de ser extremamente ligado com o povo. E por isso que nos primeiros momentos o presidente tem poderes quase imperiais. Isso é a entrevista de 2015. Nós ganhamos a parada, mas nesse momento a Dilma está fazendo o oposto. Nós estamos numa escalada golpista que é a mesma, rigorosamente, os mesmos atores, os mesmos partícipes, só que a presidente conciliou exatamente com aqueles que nos fazem a perseguição. E estamos abrindo mão do apoio popular. Isto é que torna esta crise explosivamente mais grave do que aquela. Isso aí é material para rodo. Se você quiser pegar a entrevista do Ciro no Roda Viva em 93, em 94, você vai ver que está sempre ancorado nisso aí. Isso é uma coisa sempre presente. O nosso povo é muito mais sábio, muito mais sábio do que supõe a nossa elite. Especialmente a nossa elite midiática, chamada grande imprensa, e da nossa elite político-partidária que supõe que, passadas as eleições, pode se trancar em salas refrigeradas de Brasília e retalhar o butim sem dar satisfação ao povo.
Eu interrompi maleducadamente o seu encaminhamento da pergunta, porque eu discordo de um certo encaminhamento. A história brasileira ela tem sido muito farsante, no sentido da grande frase do Lenin, né, de que a história só se repete como farsa. Só para lhe reconfigurar a percepção, o Severino, presidente da Câmara, foi cassado naquela data. No caso, a corrupção, ele recebia, ou foi acusado de receber um cheque de R$10 mil por mês de um cantineiro da Câmara Federal. Agora, a diferença é que o Eduardo Cunha roubou algo ao redor de R$500 bilhão e deve ter distribuído uns 350 por uns 150 a 200 picaretas. E isto é que é a atipia. E isto faz com que as pessoas hoje estejam, diferente da crise que cercou Lula, estejam despudoradamente, a nossa imprensa, a grande imprensa também despudorada e descuidadamente. Por quê? Porque naquela data nós tínhamos o povo. Se você olhar as pesquisas de avaliação do governo Lula, nunca perdeu ali 40%, 50% do apoio popular. Nós tínhamos uma legitimidade importante ainda, antes do processo grave de cooptação, de manipulação, que o PT lamentavelmente resolveu fazer, simplificando a política, queimando atalhos, coopta. Ó, tá vendo agora, né? Que ele tá frisando na questão da conexão com o povo. E nessa própria fala também já vem desmentindo também esse negócio de que o Ciro virou antipetista depois de 2022. Olha as críticas duras que ele faz ao PT aí, ó. Olha as críticas duras que ele faz ao PT e ao Lula. 2015, tá? E eu vou pegar vídeo mais antigo pra mostrar pra vocês. Olha aí as críticas que ele faz. Com dinheiro, o MST, coopta por cooptação pura e simples, a UNE, etc, etc. Naquela data ainda não. Havia uma capacidade convocatória e a tal direita, com seus valores, inclusive do ponto de vista de costumes, etc, etc. Naquela data ainda não tinha o despudor que hoje se apresenta. Mas tudo isso acontece por uma razão: a desaprovação generalizada que o governo Dilma sofre. E essa desaprovação generalizada, acredite, por maior indignação que todos nós tenhamos, com razão, com a rabalheira, com a ladroeira, com a falta de punição, o que está explicando hoje a insatisfação popular é uma sensação de que foi enganado. E ainda é tempo de nos reconciliarmos. Ainda é tempo, o presidencialismo permite isso. Como? A presidenta Dilma pode acordar amanhã e tomar alguns gestos, nada espetaculoso, basta tomar um conjunto articulado de gestos práticos, não são retóricos, que sinalizem para a população que ela é aquela que recebeu recentemente uma grande maioria. Você acredita nessa possibilidade? Ou ela faz ou ela cai. Não desta feita, mas cairá mais na frente. Você tá vendo, Pedro? Você tá vendo? Olha o contexto. O Ciro vai lá em socorro da Dilma, que tava sofrendo uma escalada golpista, e ele dá dica. Dilma, ou você se conecta com o povo, ou você se legitima no povo novamente, ou você vai tomar golpe. Tá vendo, né? Então não é que ele não quis participar do teatro porque ele é vaidoso, coisa e tal. Não é, porque na visão política, de modelo político, de governança política do Ciro Gomes, né? Ele acha que tem que ter esse elo. Que é esse elo que vai legitimar o presidente. Ele acha. Agora você pode discordar da opinião dele? Obviamente você pode, meu amigo. Você pode. O que você não pode é distorcer, é falsear a história, tirando um pequeno pedaço pra contar uma história que você quer inventar, pra poder legitimar o cara. Pega a ideia do cara, vai lá e bate na ideia do cara. Não fica inventando uma ideia que o cara não tem. Esse que é o problema. Mas vamos continuar, tem mais, que é bom pra galera ver aí, quem tá de vendo de tabela, é bom pra galera ver. Tem mais aqui, ó, vamos ver. Sobre ainda antipetismo. Vamos ver o antipetismo do Ciro se surgiu em 2018, vamos ver. O senhor fez críticas à administração do Lula, né? O que o senhor acha da administração da Dilma? Ruinosa. Ela é séria, não cometeu nenhum crime que justifique o seu impedimento e ela tem direito de mudar, porque é direito de um governante procurar alternativas. Isso é a coisa. Mas o governo Dilma está administrando muito mal a economia, não está passando o sinal correto de decência no manejo da coisa pública, sendo ela uma pessoa absolutamente decente. Eu conheço a Dilma de longa data. Parte importante das contradições da Dilma é que ela quer moralizar tendo herdado uma coisa em que o Lula era absolutamente concessivo. A moral do Lula é frouxa, a dela não é. Moral do Lula é frouxa. 2015, tá, Pedro? Você falou que você... É que tem essa conversa também, né? Que petista agora é petista... Que tem vergonha de falar que é petista. É, que é aquele papo, né? Ah, não, em 2018 eu apoiei o Ciro, eu era cirista, coisa do tipo. Mas aí ele descambou pro antipetismo. Aí em 2022 esse negócio descambou. Você é petista, você é o Ciro, você é Ciro nada. Você votou em 2018 pro Ciro porque o Lula não tava no pleito. Porque na verdade você é lulista. Essa é a verdade, você é lulista. Você tem só vergonha de admitir que você é lulista. Entendeu? Como você tem vergonha de admitir que é lulista, você fica inventando que virou cirista em 2018.
E depois o Ciro virou antipetista e por isso você voltou a votar no Lula. Mas não é porque o Lula não tava no pleito de 2018. E você tem vergonha de falar que você é lulista. Entendeu? Porque a posição do Ciro em relação ao Lula continua a mesma. Mas o Lula dizia mais ou menos assim pro povo sem dizer: ó, eu vou ter que fazer aqui uns trambiques para poder aquietar os caras e tirar alguma coisa para vocês. E o povo percebia essa lógica. Ela faz o discurso moralista com um governo que é todo misturado, todo mestiço, cheio de pilantra. Inclusive vai ter o escândalo 2.0. Porque ela está nomeando essa turma agora só para roubar. É só esperar um pouquinho e vai vir a nova rodada de escândalo 2.0. Aí ela não vai aguentar mais. Assim, eu estou sabendo o que eu estou falando. Você acha que ela então não suporta? Eu não vejo como. Percebe que a oposição está em bloco, os florestantes estão organizados, estão concatenados, estão em blocos despudorados e tal, e a população zangada e a gente fazendo bobagem. Então, uma hora que... Agora eu acho que a gente está vencendo porque Deus é brasileiro e orientou o Ministério Público da Suíça a fazer agora, na hora crítica, é muita sorte, é Deus mesmo. Eu acredito em Deus, anunciar que o picareta-mor da República, o presidente da Câmara que assina o pedido de impeachment, é formador de quadrilha, ladrão e o cacete a quatro. Quer dizer, isso muda toda a... Quando a Suíça revelou que o Eduardo Cunha tinha dólares e conta estrangeira, tá? Muda tudo, por enquanto. Mas ele é quadro, ele não pode acabar querendo levar junto, falar, não vou cair Pois sozinho? ela devia fazer isso. A sugestão aí, ó, o Lula apertou, e tinha que ter feito o quê? Pergunta honesta aí, ó, o Ciro dá uma dica aí do que a Dilma deveria ter feito. Essa entrevista, gente, é o Ciro vindo de oposição, vindo em socorro. Pessoal, eu sou oposição ao Dilma, não acho que o governo tá bom, acho que o PT tem feito mal, repúblico e tal, mas esse impeachment é golpe, né? Porque essa é a diferença de quem tem acha que tem que construir a sua vida pública baseada em ética. Não é rato, não fica apoiando, como que eu posso dizer, relativizando canalice, relativizando falta de moral mesmo, né? Falta de moral a troco de pragmatismo sem projeto. Então vamos lá. Dilma, evidentemente ela devia fazer isso. Agora, nós temos 2 liminares do Supremo que já organizaram, sob o ponto de vista do rito legal, como é que as coisas podem ser. Isso exige 2/3 em cada etapa. Depois você tem o cidadão respondendo no Conselho de Ética por roubo, com 411 milhões de reais. O brasileiro precisa saber. A imprensa está falando do saldo que ficou, mas eles circularam nas contas 411 milhões de reais do senhor Eduardo Cunha. E ele mentiu dizendo que não tinha conta na Suíça. E está tudo demonstrado. É como vulgarmente a negada fala aí nos bares, vulgarmente, eu não gosto dessas expressões, é batom na cueca. Não há explicação. E a Câmara agora tem um problema, qual seja, se livrar desse câncer. E qual é o medo? O medo é que ele pegou desses 400 milhões, uns 350 e rachou com a turma. Pois é, ele tem voto dentro do Congresso, Sim. inclusive... Então, deixe que ele se vire com essa turma. O que nós tínhamos que fazer é o seguinte, ó, negada, chega. Eu contemporizei, negociei, conversei, transigi, nomeei, troquei ministro, fez não sei o que e tal. Agora está aí uma economia caindo os pedaços, a nossa moeda derretendo, o povo começando a ter medo de novo de perder o emprego, o salário já não dá mais conta de comprar o que comprava, e seca violenta no Nordeste, eu tenho uma infraestrutura para concluir, e tem, enfim, o São Francisco, a Transnordestina, o não sei o que e tal. Chega. Agora eu quero a solução. Bota aí, assina esse negócio aí do impeachment que eu vou me defender. O que aconteceria no país no dia seguinte? Vai pra cima, bicho. Vai pra cima. Chama o povo pra conversar, mas, mano, é isso aqui, ó. É isso aqui, tô querendo fazer isso, não tão deixando, coisa e tal. Esse mundo nem existe, cara. Esse mundo que vocês ficam tentando narrar, que o Lula tá tentando fazer e o Congresso não deixa, e se ele tentar fazer, ele vai ser empichado. Esse mundo nem existe. E se existir, tem que ir pro confronto. Tem que ir pro confronto. Da forma mais inteligente possível? Sim, mas tem que ir pro confronto. Isso nem existe, não tem evidência nenhuma disso, sabe? No governo Lula 3 não tem nenhuma evidência disso, que tá tentando fazer alguma coisa. O povo brasileiro estaria no lado dela, nesse gesto. Mas o PT tá perdendo a base social. Base social do PT já está perdida. Estou falando do povo. Eu chamo o povo para defender a democracia em abstrato, eu estou nessa guerra. Agora, convenhamos, é muito folgado, né? Eu com saláriozão de executivo da CSN, morando num apartamento no Itaim Bibi, pegando meu táxi com ar-condicionado. Muito bom eu defender a democracia. Agora chama o povão que está perdendo emprego, o salário não dá conta de pagar, o posto de saúde não atende ele bem, e todo dia chega em casa, liga a televisão, roubaram isso, roubaram aquilo, roubaram isso, roubaram aquilo. O presidente dos deputados roubou não sei quanto dinheiro e continua mandando e desmandando e dando pito público então, na presidência da proposta não é arriscada? Assim, viver é arriscado. Eu, por exemplo, não queria ser presidente da República para ficar fazendo o serviço dos meus adversários e sair eu sério a vida inteira
Porque ser sério é uma opção de vida. Você só pode dizer o que eu digo na televisão e ir para voltar para casa ou fazer como o Cid Gomes fez e na tribuna da Câmara dizer, eu sou achacador, com o dedo no nariz dele, pegar o paletó e ir para casa porque não tem rabo de palha. Só vale a pena para mim, se for assim, para ficar lá, fazendo o serviço dos outros e sendo odiado pelo povo, agora ela ganha. Eu não sou maluco, não. É a única forma dela ganhar, a única forma dela organizar de volta as coisas, é isso. Tá vendo, Pedro? Não tem a ver com ego, não tem a ver com nada disso. Tá vendo, Pedro? Por isso que eu falo lá na sua live lá que você é mentiroso, que você tá mentindo, que você tá tirando fragmentos da história pra poder contar uma outra história. E isso é técnica Olavo. Não tô falando que você é o Olavo de Carvalho, que você é a parte. Tô falando que a sua técnica de falsear a história, pegar fragmentos da história pra contar uma outra história, é técnica olavista. É técnica olavista. Tem que ver isso aí direito, hein? Tá falseando. Vocês estão vendo aí, né? O vídeo tá claro que não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma ligação com ego, coisa do tipo. Isso quer dizer que o Ciro não é uma pessoa vaidosa? É, sim, é vaidoso. Tá? A maioria dos políticos, inclusive esses que chegam nesses patamares aí, é tudo vaidoso, né? O Lula é vaidoso, o Bolsonaro é vaidoso, o Tarcísio é vaidoso, o Ciro é vaidoso, o Jones Manuel é vaidoso, é tudo vaidoso. Tá? Não fica... Vaidade política é quase sinônimo. Beleza? Não tô dizendo que o Ciro não é vaidoso. Eu tô querendo dizer que o fato de ele não ter aceitado participar da fraude do Lula não tem nada a ver com vaidade. Tem nada a ver. Tem a questão de crença política. É isso. Ela indo pela frente. E agora tem uma fala sobre o antipetismo. Vamos ver como é que era em 2015 o antipetismo do Ciro. Vamos ver. Pro confronto. Tem que tirar essa tutela, esse punhal do pescoço e dizer, eu preciso trabalhar. Se vocês vão me impedir, faça agora. Mas e o PMDB? O que você acha do comportamento do PMDB? Inclusive... Grande responsabilidade do senhor Lula, de novo. Ele, no primeiro mandato em que eu fui ministro, essa discussão aconteceu. Como é que o senhor avalia? Foi um erro ele não aceitar o PMDB? Aceitar não, empoderar o PMDB é um erro histórico. Por isso que nós estamos pagando caro isso daí. Por isso que nós estamos pagando caro. Analisasse um pouco como é que o senhor vê a atuação do Lula hoje. Ele está... Vamos ver o que o Ciro achava do Lula em 2015. 2015, pra você ver que essa história de mentirosa, que nem eu fui inventando. O Ciro, em 2018 eu votei no Ciro, foi proposta muito louca. Em 2022 ele virou antipetista. Vamos ver a opinião do Ciro em 2015. Vamos ver. Está sendo uma figura ruim para o país. Ruim? Lamento. Eu falo isso fraternamente, respeitosamente, mas se ele não se recolher, não se calar, não se der valor, ele vai para isso. Estão até passando do limite. Quer dizer, um delegado de polícia, passando por conta do limite, própria. né? Digamos, muito. Né? Mas por quê? Porque ele perdeu a majestade. Essas coisas são intangíveis. Ele perdeu a majestade. Daqui a pouco o cara passa a mão na bunda dele. Por quê? Porque ele desceu do lugar dele e está no mundanismo. No mundanismo vale tudo. Tá? Opinião. Tamir, 2015, ele tá querendo ser como é que é candidato, não sei o que. Então vamos mais pra trás, vamos pegar em 2011. 2011, o que você achava do Lula em 2011, Ciro? Opinião. E ele meio que rendido assim, porque claro que ele é um homem decente, ele não tem nenhuma deformação moral, na minha opinião. É assim, tá falando. Os erros do Fernando Henrique que eu condeno veementemente são outros. Mas ele disse para mim, olha, você é muito jovem, um dia você vai sentar nessa cadeira aqui, era a cadeira de presidente da República, e vai ver que o presidente que não contemporizou com o patrimonialismo caiu. Eu disse para ele, eu não concordo com isso não. Eu fui embora e rompi com o PSDB. E depois, no primeiro governo do Lula, o Zé Disseu já queria essa trempe aí de PT com PMDB, com cimento de fisiologia, o Lula resistiu. Eu testemunhei isso. Depois cedeu. Depois da crise do mensalão, ele resolveu ceder. 2011, ó, o Lula, a partir do governo 2, ali depois da crise do mensalão, já tá cedido ao fisiologismo e acha que o modelo de governança política é o fisiologismo. O Ciro Gomes, ele acredita em outra coisa, ele acredita que o modelo fisiológico, o pragmatismo sem projeto, pragmatismo sem rumo, tá levando o país ao fracasso. Em 2011, ele falava isso. Depois, em 2015, ele vem em socorro da Dilma, mesmo sendo oposição. Ele vem em socorro da Dilma. Pessoal, eu sou oposição, coisa e tal, mas o que é certo é certo. Ele vem, continua denunciando a mesma coisa. Esse negócio de querer governar através do fisiologismo não vai dar certo. Isso aqui vai levar pro buraco, coisa e tal. Sabe pra onde levou, Pedro? Levou pro bolsonarismo. Tá? Esse que vocês agora tentam. Vamos fazer uma frente ampla pra acabar pra conter o fascismo, a extrema-direita, tal, não sei o que. Isso aí lá em 2011 tava sendo avisado, 2015. Isso aí já pariu o bolsonarismo. E agora, velho, é aquilo que eu sempre falo. Comunista no Brasil tá sempre certo. Desculpa os meus amigos comunistas, né? Os que estão certos não é com vocês, tá? Não precisa vestir carapuz. Mas comunista no Brasil tá sempre certo. O único problema é que tá sempre certo com 10, 15 anos de atraso. Então agora fica esse discurso assim, não vamos empoderar o bolsonarismo, meu Deus do céu. Na hora que eu funilar, vou ter que votar no Haddad ou no Tarcísio, porque não, é todos contra a extrema-direita, meu amigo. A extrema-direita tá empoderada já. Já tá empoderada, não é de hoje não, vocês estão atrasados nessa luta aí. Essa batalha já foi perdida.
Vocês estão chegando no campo de batalha agora, cadê a batalha que eu vou lutar? Cadê a batalha que eu vou lutar? Meu amigo, a batalha já aconteceu, já faz 8, 7 anos, no mínimo. Os corpos já limparam tudo. Os vencedores da batalha já estão tudo empoderados, já tá tudo alastrando lá. Vocês estão querendo lutar a batalha de 7 anos atrás. Bolsonarismo, extrema-direita no Brasil, que vocês chamam de extrema-direita, de fascismo, já tá tudo empoderado. Eles têm no mínimo 5 ministérios do governo Lula, 5 ministérios. Só ministério. Fora o tanto de orçamento secreto, Bolsonaro dava 30 bilhões de orçamento secreto, Lula dá 56 bilhões de orçamento secreto, é quase o dobro de dinheiro. É dinheiro pros caras mandar pra onde quiser, pra empoderar o deputado que eles quiserem, pra impulsionar a narrativa que eles quiserem. Os caras têm o presidente do Congresso Nacional já faz mais de 8 anos. Você entendeu? A força no Brasil que mais consegue arrastar o povo brasileiro é o bolsonarismo. Tá? Na sua decadência agora, na sua decadência, o Bolsonaro dá 2 gritos, coisa e tal, ligar pro Edir Macedo, fazer uns contatinhos, coisa e tal, os caras colocam 15 mil pessoas na Avenida Paulista, o Lula com toda a estrutura não consegue colocar 5 mil na Neoquímica Arena, que é o estádio do Corinthians no feriado. Entendeu? Então essa luta de empoderar a extrema-direita, isso aí já passou, negão, faz tempo, isso aí já passou, negão, os caras vão passar o rodo agora no Senado, e em 2026 vocês estão em estado de negação. Tá? Todo brasileiro que se preze, todo brasileiro que frequenta feira, todo brasileiro que frequenta mercado, todo brasileiro que frequenta algum posto de saúde, alguma UBS, alguma UPA, todo brasileiro que frequenta algum supermercado, alguma padaria, todo brasileiro que bate ponto, que trabalha, bate ponto, todo mundo sabe que em 2026 quem vai perder vai ser o PT. Quem vai ser que vai ganhar, ninguém sabe, mas todo mundo sabe que quem vai perder é o PT. Só vocês estão dizendo, vamos fazer a frente ampla, vai fazer frente ampla casa de quem, meu filho? De quem? O povo brasileiro não quer mais isso. E vai perder de novo, sabe? Então fica nessa de falciano, aí quando se vai criando, quando alguém se propõe, gente, não é possível, essa mazela aqui não tá dando certo, isso aqui não tá resolvendo nada pra lugar nenhum, vamos sair disso aqui, vamos criar uma outra coisa. Vocês aparecem é pra tumultuar, é pra denegrir, é pra contar mentira, é pra falsear a história, é pra, em vez de ajudar, é pra atrapalhar. Sabe? Ninguém tá pedindo pra você se furtar de aparecer e fazer uma crítica necessária a qualquer tipo de pensamento que é exposto pelo Ciro pra qualquer pessoa. Mas, porra, cara, aparece com a verdade. Sabe? Aparece com a verdade. Fala assim, ó, o Ciro acredita nisso aqui, ó. Esse negócio aqui não precisa acreditar, não. Isso aqui tá errado por isso, isso, isso. Não falseia a coisa. Não inventa história de Paris. Não inventa história que votou no Lula em 2022 porque o Ciro virou... Não inventa história, bicho. Sabe? Meu amigo Rui fala e ele fala a verdade. Gente, o Ciro Gomes, ele não é nada demais, não. Ele não é nada demais. O Ciro Gomes faz o básico. Ele faz o básico. Ele faz o padrão. É o padrão, mano. Ele faz o que todo mundo deveria esperar de qualquer político. É o básico. Só que como é um mar de lama, como foi ensinado pra todo mundo, principalmente nas esquerdas, que tem que ser isso mesmo, que falseação é justo, que não tem que ter compromisso com as suas palavras, que você pode cometer estelionato eleitoral, que você pode enganar o povo, que você pode falsear, que isso é normal, é da política e espera mesmo que isso seja feito. Como foi ensinado isso pra vocês, quando chega alguém e fala assim, mano, não é possível. Esse negócio não dá pra ser desse jeito. Aí parece que o cara é o concurso, mas ele não é concurso não, ele tem um monte de defeito. Como todo mundo tem um monte de defeito. Tem suas qualidades também, tem defeito suas qualidades. Você pode criticar o defeito do cara. Critica o defeito do cara que ele tem mesmo, entendeu? Pode criticar, não precisa inventar a história do cara. Sabe? Tô falando na boa. Porque senão, Pedro, e aí é só pra arrematar, porque senão eu comentei lá no seu chat e vou comentar aqui na live. Porque senão, sabe o que acontece? Se você justifica que não importa os meios, o importante é ele sentar na cadeira presidencial, e por isso ele deveria ter participado de fraude em 2018, você agora vai ter que justificar se o Ciro ir lá bater na porta do Bolsonaro e falar assim, ô Bolsonaro, você tá inelegível, eu vou te dar anistia. Me apoia aí que eu vou te dar anistia. Muito provavelmente, meu filho, ele conseguiria com os 3% dele, mais os 51% do Bolsonaro, ele poderia ser eleito presidente da República com a bênção do Bolsonaro. E daria anistia pro Bolsonaro. Ah, também vai dar anistia pro Bolsonaro? Pela sua moral ou falta de ética? Sim. Então você vai advogar? Você vai defender isso? Poderia dar. Se ele não ganhar, quem vai ganhar é o Tarcísio vai dar mesmo. De qualquer jeito, o Bolsonaro vai estar anistiado. É melhor que então que dê anistiado lá com o Ciro sentado, então. Não é assim? Tá vendo? Aí não, né? Aí não. Porque a imoralidade, a falta de ética, a falta de compromisso com o povo, o falseamento, o estelionato eleitoral, ele só pode se for o Lula fazendo. Ele só pode se for o PT fazendo. Porque se for qualquer outra pessoa, aí não pode. Aí vocês lembram que o discurso é imoral, aí vocês lembram a falta de ética, aí vocês lembram que aquilo não faz sentido, aí você lembra a falta de compromisso com o povo, aí vocês lembram. Mas se for o Lula fazendo, aí vamos relativizar tudo, porque tudo pode, né? Bater na mãe pode, xingar Jesus de palavrão pode fazer tudo, desde que seja o Lula, tá? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E desculpa